Hegel, Fenomenologia do Espírito. A luta do iluminismo contra a superstição. As diversas modalidades do comportamento negativo da consciência de uma parte, o ceticismo de outra, o idealismo teórico e prático são figuras secundárias em relação à da pura inteligência e de sua expansão, o iluminismo. Com efeito, a pura inteligência nasceu da substância, sabe como é absoluto o puro si da consciência e entra em disputa com a pura consciência da essência absoluta de toda a efetividade. Aqui nós falamos, quando ele fala que a pura consciência nasceu da substância, ele está se referindo ao empirismo. Enquanto fé e inteligência são a mesma pura consciência, embora opostas segundo a forma, a essência se opõe à fé enquanto pensamento, não enquanto conceito. E, portanto, é algo pura e simplesmente oposto à consciência. Mas para a pura inteligência, a essência é o si. E assim, fé e inteligência são pura e simplesmente negativa uma da outra. Tal como surgem frente a frente, corresponde à fé todo o conteúdo, pois em seu elemento tranquilo do pensar, cada momento ganha subsistência. Mas a pura inteligência é de início sem conteúdo, é antes o desvanecer do conteúdo. No entanto, através do movimento negativo contra o negativo, seu vai realizar-se e proporcionar um conteúdo. Aqui está falando que a fé se base de verdades anteriormente postas, que já parte de um conteúdo. E o empirismo não parte de conteúdo nenhum, vai-se através da experiência que o empirismo vai adquirindo o seu conteúdo e assim formando a sua inteligência, e que viria a ser o humanismo. A pura inteligência sabe a fé como oposta a ela, a razão e a verdade. Como para ela a fé em geral é um tecido de superstições, preconceitos e erros. Assim, para ela, a consciência desse conteúdo se organiza em um reino de erro. Aqui, essa pura inteligência já é o iluminismo em luta com a superstição, e já colocando a fé, nós já colocamos a religião como um simples reino de preconceitos e erros e superstições. Nesse reino, de um lado, a falsa intelecção, como massa geral da consciência, é imediata, espontânea e sem reflexão sobre si mesma, mas tem nela também o momento da reflexão sobre si, ou da consciência de si, separado da espontaneidade. Como uma inteligência e má intenção que permanece para si no fundo da consciência e pelas quais aquele momento da reflexão sobre si é perturbado. Aquela massa é a vítima da impostura de um sacerdócio que leva a termo sua vaidade ciumenta de permanecer só na posse da inteligência, como também seus próprios interesses egoísticos, e que ao mesmo tempo conspira com o despotismo. O despotismo é a unidade sintética carente de conceito, do reino ideal e desse reino ideal, uma essência inconsistente e peregrina. Como tal, está situada acima da má inteligência da multidão, da má intenção dos sacerdotes, e ainda unifica ambas em si. Extrai da estupidez e confusão do povo,
por intermédio do sacerdócio impostor e desprezando a ambos a vantagem da dominação tranquila e da implementação de seus desejos e caprichos. Mas é, ao mesmo tempo, o mesmo embotamento da inteligência, igual superstição e erro. Aqui fala do chamado despotismo esclarecido, os déspotas esclarecidos que se fingem assim para continuar uma dominação do povo, mesmo que se levanta contra falsos sacerdotes. E tem um outro lado conceitual daquelas chamados charlatões que aproveita da sua questão religiosa, de seu conhecimento em termos só conceituais das ideias de divindade, Deus, e do domínio das regras que se impõem à população, prolongam um poder negligente e um poder interesseiro. Nós vamos ver na página 550 em que o próprio iluminismo acaba se embebecendo dessa questão e se torna um poder também, e muitas vezes pode disseminar visões preconceituosas do sentimento religioso das pessoas, e que nós estamos vendo hoje a relação das pessoas em relação à ciência, que se mostra laica demais e não respeita os sentimentos próprios e as próprias razões da religião. Isso vai estar mais claro aqui no parágrafo 550, segundo a anotação do livro de Padre Henrique de Lima Vaz, numa publicação antiga. Do outro lado, o conceito da pura inteligência é para si mesmo um outro que seu objeto, pois é exatamente essa determinação negativa que constitui o objeto. Do outro lado, a pura inteligência exprime também a essência da fé como algo estranho à consciência de si, que não é sua essência, senão que toma seu lugar como um bebê trocado no berço por ela. Mas aqui o iluminismo é completamente insensato. A fé experimenta como um discurso que não sabe o que diz, não compreende o assunto quando fala da impostura dos sacerdotes e de ilusão do povo. Fala isso como se por uma passo de básica dos sacerdotes, prestidigitadores, deslizasse sorrateiramente para dentro da consciência algo absolutamente estranho e outro em lugar de essência. E diz ao mesmo tempo que se trata de uma essência da consciência que nela crê, confia nela e procura fazê-la propícia. Quer dizer, a consciência intui nela tanto sua pura essência quanto sua individualidade singular e universal. E mediante seu agir produz essa unidade de si mesma com sua essência. O iluminismo anuncia imediatamente como sendo mais próprio da consciência o que anuncia como algo a ela estranho. Como pode assim falar de impostura e de ilusão? Ao expressar de modo imediato a respeito da fé, ao contrário do que afirma ela, o iluminismo se mostra a fé antes como mentira consciente. Como pode dar-se impostura e ilusão ali onde a consciência tem imediatamente sua verdade e sua certeza de si mesma? Onde ela possui a si mesma no seu objeto, porque nela tanto se encontra como se produz. A diferença não existe, mas nem mesmo nas palavras. Quando foi formulada a pergunta, aqui é que nós vamos falar dessa luta do iluminismo contra a superstição e aqui com a fé, que engloba a religião
E esse sentimento da certeza de uma essência do ser humano permeiam todas as populações, né? Em que esse tipo de certeza, que não é baseada só num empirismo imediato, preenche boa parte da vida essencial da individualidade. E o iluminismo simplesmente se postando como, hoje em dia nós já falamos, substituindo o iluminismo pelo pensamento científico, se postando com a religião simplesmente como algo da superstição, ele acaba cortando e não entendendo um lado muito importante no seio da população, onde atualmente os movimentos de extrema direita vêm se fortalecendo, inclusive nesse negacionismo da ciência, né? Se fortalecendo por essa maneira rasteira e preconceituosa da parte do iluminismo da ciência com o sentimento religioso das populações em geral. E a extrema-direita está se aproveitando desse sentimento e conseguindo um avanço muito grande nessa encerramento do primeiro quarto de século deste século XXI. Boa tarde a todos.